Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade no nosso tema de circuitos e falar um pouquinho mais sobre um elemento que a gente apenas pincelou, né, nas aulas passadas, né? A gente não deu grandes detalhes sobre ele, que são os geradores, tá? O que a gente viu até agora, tá? A gente viu tá mais ou menos simplificado nesse slide. A gente viu que os geradores, na verdade, são os equipamentos, né, que no circuito elétrico eles providenciam diferença de potencial, né? Então, no circuito fechado, eles são um elemento que providenciam energia elétrica de diferença de potencial de forma que você tem a orientação do movimento das cargas e aí, portanto, corrente elétrica. Então, ele é meio que o coração do negócio, né? Ele que faz andar, ele que quase que é o definidor do circuito elétrico nesse caso. Tá? Então, ele é o motorzinho ali, né? Entre aspas. Então a gente viu que nos circuitos, né, os geradores, eles são representados aqui por dois tracinhos, né, que na verdade dizem, né, os dois polos do gerador. Então você tem um polo negativo, um polo positivo. Né, o que a gente viu nas aulas passadas, né, que a corrente elétrica ela parte desse polo positivo, né, percorre todo o circuito elétrico e aí ela retorna para o polo negativo. Então, essa é a corrente elétrica convencional. Tá aqui. Então, a partir de agora, a gente vai entrar um pouco em detalhes no conceito de gerador. E acho que é interessante a gente partir do princípio, que é o que de fato é um gerador. Tá? Até agora, a gente colocou ele como meio que um coadjuvante ali, que é o cara que entrega, né, a diferença de potencial e faz o circuito rodar, tá certo? Falando um pouquinho mais de detalhe, na verdade o gerador, ele é até pelo nome dele, né, ele é o elemento que gera energia elétrica. Né? Como é que ele gera energia elétrica? Ele, na verdade, transforma uma fonte de energia que é não elétrica em energia elétrica. É basicamente o movimento inverso do resistor. Né? Como é que a gente definiu o resistor? A gente definiu o resistor como o elemento que transforma energia elétrica em energia térmica, especificamente nesse caso. O gerador não, ele pode transformar qualquer tipo de energia, que não elétrica, em energia elétrica. Tá? Eu deixei aqui nesse slide um exemplo que é talvez o exemplo mais comum, que é o exemplo da pilha. Né? Então a pilha, na verdade, se você abrir ela, você vai ver que ela tem uma gosminha lá dentro, né? Que são, na verdade, os compostos químicos, né? E, né, quando acoplados de maneira certinha, eles transformam energia química, né, em energia elétrica, né, através de reações de oxirredução que vocês provavelmente vão ver na química inorgânica, nas aulas de química. Então, basicamente, o que a gente vai ver é que o gerador ele é resumido nesse quadrinho aqui. Né? Então, você tem uma fonte de energia não elétrica, ela entra no gerador e sai energia elétrica para o sistema, para o circuito, nesse caso. Né? E ela sai como? Ela sai através de diferenças de potencial. Tá? Então tá certo. Esse aqui é a definição aqui do nosso gerador, tá? Agora vamos falar de dois tipos. Tá? Dois tipos de gerador. Então, o primeiro tipo é o gerador ideal, que é o que a gente está acostumado a ver nos circuitos comuns, né? Que nada mais é, né, do que um gerador que não incorre perdas de energia interna. Né? Então, a energia que entra nele é exatamente a energia que sai. Ele é um transformador perfeito. Então, ele não tem perdas internas de energia. A gente sabe que isso aí é do mundo ideal, tá? Na vida real, o gerador, na verdade, ele recebe energia não elétrica, ele entrega energia elétrica, porém, ele dissipa um pedaço dessa energia, que é um desperdício de energia. Né? Ele transforma em outro tipo de energia que não é elétrica. Tá? Normalmente, esse tipo de energia é calor. Né? Então, o gerador ele esquenta um pouquinho, e aí, se esquentar, né, é a energia perdida dele. Vamos dizer assim, a pilha esquentou, ela transformou energia química em energia elétrica, alimentou o joguinho, alimentou o controle remoto. Porém, ela dissipou um pedaço dessa energia química em calor, que foi perdida aí para a atmosfera. Né? Então, esse aqui é a cara dos geradores da vida real, tá certo?
Esse aqui é o como se comporta na vida real. Então vamos passar agora, né, a estudar um pouquinho sobre esse cara aqui, né, o gerador real. Então, passando aqui, né, essa modelagem de gerador real, ela conserta a imperfeição principal do gerador ideal, que são as perdas internas, né, antes da energia elétrica entrar no circuito. Então você tem aqui, né, energia não elétrica transformada em energia elétrica e transformada também em energia dissipada. A gente viu lá na aula de efeito Joule, quando a gente falava de energia dissipada em resistores, né, a gente falava que o termo energia, né, ele é interessante para a gente entender o conceito, porém, ele engloba, né, ele tem embutido nele uma percepção de tempo. Né? Então, quanto mais tempo eu deixar o sistema rodando, mais energia eu tenho formada, dissipada, né, consumida. Para eliminar esse efeito do tempo, o que a gente pode falar e tratar diretamente é de potência. Né? Como a gente viu na aula de efeito Joule, potência é igual a energia sobre o intervalo de tempo. Então é uma energia instantânea, né? Cuja unidade é watts, né? Que a gente vê nas lâmpadas, né? E tudo mais. Então, dividindo em tempo nos dois lados, né? O que a gente vai ter é uma potência total que entra dentro do nosso gerador real. Ela é transformada em potência útil, né? Que vai para o nosso circuito. Vou chamar de PU, né? Potência total PT, potência útil PU. E aqui eu tenho uma potência dissipada, que a gente vai chamar de PD, tá? Que é a nossa potência perdida nesse caso, tá? Então, é a ineficiência do nosso gerador real, a gente vai chamar de potência dissipada. Então, vamos lá. Né? Entendendo um pouco qual que é o conceito do gerador real, a gente vai primeiro tratar aqui da simbologia dele, tá? Como é que a gente representa ele no nosso circuito, tá? Então, né, a simbologia dele, ele resume bem o que de fato é o gerador real, tá? Então, a simbologia do nosso gerador real está aqui nessa figurinha aqui de baixo. Você pode ver, tá? Tem os dois terminais, onde eu vou conectar o circuito, né, que vai ser alimentado. Então, as resistências, né, enfim, associação de resistências que a gente viu na aula passada. Né? Então, tá aqui os nossos terminais e tá aqui nosso gerador real. Então, o que é o gerador real? Na verdade, ele é um gerador ideal, mais uma resistência interna, que eu vou chamar de Rzinho, né, R minúsculo, que é o símbolo da dissipação de energia dele, tá? Então, imagina como o gerador real como se fosse um gerador ideal, mais alguém ali que vai dissipar essa energia, que vai, né, corrigir aquele problema de você ter, de fato, imperfeições desse gerador, né? Desperdício de energia no fim do dia, né? Que é o que acontece na vida real, né? Então, tá aqui nosso símbolo do nosso gerador real. Terminais, um gerador ideal aqui, que é esse cara aqui, os dois tracinhos, mais uma resistênciazinha interna, que a gente chama de Rzinho, tá? Então tá aqui. O circuito que iremos acoplar aqui ao gerador real, a gente vai conectar no A e no B, de forma que a gente forme um trecho fechado e a partir daí a gente tenha um circuito elétrico de fato, tá? E aí corrente elétrica. Então vamos lá. Relembrando aqui uma relação importante que a gente aprendeu na aula de efeito Joule, ele chegou a utilizar na aula passada, se eu não me engano, que trata a relação de potência, diferença de potencial e corrente elétrica, né? Que é a equação do Biot. Né? Potência é igual a corrente vezes a diferença de potencial do sistema. Então, segura essa fórmula. Essa fórmula ela vai ser usada daqui a pouco, tá? Então, recapitulando aqui, potência igual a corrente vezes uma diferença de potencial. Ok. Segunda equação que é importante nesse gerador real, tá? Que a aplicação, a gente também fez isso no efeito Joule, se eu não estou enganado. Se você não lembra, só revisitar a aula do efeito Joule, que ela é importante, que ela casa bem com essa aula de hoje. Que é a aplicação do conceito de conservação de energia, tá? O que é o conceito de conservação de energia? Eu vou voltar nessa figurinha aqui, porque ela fica mais fácil da gente entender. O que é conservação de energia? Conservação de energia quer dizer que a gente, na natureza, a gente não destrói nem cria energia, tá? A gente transforma energia. Então, assim como no resistor, né, foi a última vez que a gente utilizou esse conceito,
No gerador é a mesma coisa, né? A energia que entra, nesse caso a energia não elétrica, ela vai ter que ser igual à soma das energias que saem. Então, a energia elétrica mais a energia dissipada tem que ser igual à energia não elétrica. Não existe acúmulo de energia aqui e não existe criação nem destruição de energia. Tá? Então, o que entra tem que ser igual à soma do que sai. A soma do que entra tem que ser igual à soma do que sai. Então, é basicamente isso que essa fórmula está dizendo aqui. Né? A potência total que entra, ela tem que ser igual à potência que vai ser a potência útil, mais a potência dissipada, tá certo? Segura essa fórmula também. Né? Ela vai ser bastante útil no nosso racional aqui. Então vamos lá, vamos fazer a nossa primeira aplicação, tá? A primeira aplicação é para a gente tentar identificar o que seria a potência total gerada, né? Ou a potência total da energia não elétrica que vai ser colocada nesse gerador. Né? Então, aplicando aquela nossa relação do pio, o que a gente tem é que a potência total, que a gente chamou de PT, é igual à corrente que vai ser transmitida dentro desse gerador, né? Lembrando que ele é um trecho de fio também, né? Então, na hora que a gente conectar alguém, né, algum circuito nos terminais, vai circular corrente dentro dele, né? Vezes uma diferença de potencial que eu chamei aqui de UT, né? O que a gente nota experimentalmente, tá? É que se a gente aumenta a corrente elétrica que vai circular nesse sistema, a gente aumenta a potência total que vai ser, nesse caso, né, consumida. Ela é o que entra dentro do gerador, né? A potência da energia não elétrica. Né? E se eu divido essa potência pelo I, eu vou chegar numa constante. Então, eu aumento o I, eu aumento a potência T. Eu diminuo o I, eu diminuo a potência T. De forma que a razão entre os dois é uma constante. Essa constante aqui ela é uma constante especial e importante no nosso tema. A gente chama essa constante de força eletromotriz. Né? O símbolo natural que a gente usa ela aqui é o E, né? Ou a gente pode chamar ela de FEM também, tá? FEM, força eletromotriz. Então, nesse caso aqui, a força eletromotriz nada mais é, né, do que a diferença potencial máxima que um gerador real poderia transmitir, tá? Então, a unidade dela como diferença de potencial é volt, né? E a relação dela com a potência total é aquela que a gente viu aqui atrás, né? Ela nada mais é do que o nosso UT aqui. Não coloquei o E de propósito para a gente, né, entender primeiro o que na verdade é essa força eletromotriz, tá? Então, a potência total, ela é a corrente vezes a força eletromotriz. Isso aqui, força eletromotriz, mais uma vez, é a diferença de potencial máxima, né, que esse gerador real poderia transmitir. Por que ele não transmite essa força eletromotriz para o sistema que vai ser acoplado a ele? Porque ele tem imperfeições. Então, parte dessa diferença de potencial é consumida dentro do próprio gerador. Né? Ela não chega a sair para ir para o sistema, tá certo? Então, é isso que a gente vai ver daqui para frente. Na verdade, a gente pararia aqui para um gerador ideal. Né? Então, é isso. Né? Potencial, ou a diferença de potencial máxima é a diferença de potencial que ele transmite, porque ele não tem imperfeição. Né? Ele é ideal. Né? No gerador real, a gente tem uma continuidade aqui. Tá? Então, tá aqui o nosso geradorzinho real. E a gente vai tratar um pouco agora da potência dissipada. Né? Já vimos potência total, vamos tratar agora da potência dissipada. Né? Estamos vendo os três elementos, né? A gente está fazendo a escadinha. Né? Então vamos lá. Quem que é a potência dissipada? Né? Então, a potência dissipada é a potência que de fato perco, né? para a atmosfera, a energia desperdiçada. Né? Então, como é que a gente representou isso no gerador real? Como se fosse uma resistência acoplada, né? Que a gente chamou de Rzinho. Ah, legal. Então, como é que eu calculava a potência dissipada num resistor? Né? Tinha uma fórmula direta. Né? Se você não lembra, no efeito Joule, se eu não me engano, está lá o racional por trás dela. Né? A potência dissipada é igual a resistência, né? Que nesse caso é o nosso Rzinho, vezes a corrente que vai passar por dentro desse nosso gerador real. Né? Então está aqui. Nossa potência dissipada é PD igual a R vezes o I ao quadrado.
Segura essa fórmula também, tá? E vamos seguindo. Então, temos aqui a nossa formulinha que a gente viu lá atrás. Eu falei para vocês segurarem ela, né? Que é a fórmula da conservação de energia. Energia que entra é igual a soma das energias que saem. PT igual a PU mais PD. Potência total igual a potência útil mais potência dissipada. E agora a gente vai substituir as fórmulas as fórmulas que a gente já achou de cada uma delas, de forma que vai sobrar só nossa potência útil, tá? Então tá aqui, ó. Corrente vezes, né, o I vezes a força eletromotriz era o nosso PT, e o nosso PD era a resistênciazinha Rzinho, que é a resistência interna do gerador real, tá? Não é do sistema, é interna do gerador real, vezes o I ao quadrado, nossa potência dissipada, e aí aqui eu deixo o PU de propósito, tá? Então vamos lá. Uma das formas de eu calcular o PU é utilizando a própria fórmula do PU. Né? Então a fórmula do PU quem que era? Era a corrente vezes o U. Essa é uma primeira abordagem que a gente vai fazer. Depois a gente vai fazer outras abordagens, tá certo? Vamos primeiro utilizar essa fórmula aqui para substituir nesse PU aqui, tá? Que é a nossa potência útil, é a potência que vai para o sistema. A definição de potência útil é de fato a potência que vai para o sistema. Então, na hora que eu substituo aqui, ó, nessa nossa fórmula aqui, coloco o I vezes U da fórmula do PIO. Então, tá aqui, ó. I vezes U a força eletromotriz, né? I vezes o U como potência útil. E aqui nossa potência dissipada, que é o R vezes o Izinho ao quadrado. Né? R vezes a corrente elétrica ao quadrado. Tem o corrente em todos os termos, então eu posso cortar a corrente em cada um deles, né? Uma vez só. Então, o que era I vezes E vai ficar só E, o que era I vezes U vai ficar só U, e aqui o que é R vezes U I ao quadrado vai ficar só Rzinho I. Né? Se eu isolo, né, se eu isolo a diferença de potencial real, né, útil, jogando R vezes o Izinho para o outro lado, o que a gente vai ter é o que a gente chama de equação característica do gerador real. Então, o U, que é a diferença de potencial que vai para o sistema, é igual a força eletromotriz, que é a diferença de potencial que um gerador real máxima poderia fornecer para um sistema, fornecer para o circuito, menos R vezes o Izinho. Né? O Rzinho vezes o I. O que é essa cara? Tá? Essa guarda essa forma importante do gerador real, mas tentando só entender o que ela está tentando te dizer, ela está te dizendo o seguinte, que a diferença de potencial que eu dou para o sistema, ela é igual à diferença de potencial máxima que o gerador poderia dar, menos resistência vezes corrente. Não te lembra alguma coisa? Te lembra a primeira lei de Ohm, né? Que era a diferença de potencial, queda de potencial é igual a resistência vezes corrente. Isso aqui está te dizendo qual que é a queda de potencial que tem dentro do gerador antes de ir para o sistema. Né? Então, a definição dessa fórmula aqui, na verdade, ela está te dizendo, ó, a diferença de potencial que vai para o sistema é a minha total menos o que eu desperdiço. Né? O que tem de queda de tensão dentro do meu gerador, antes de ir para o sistema. Tá? Então, deduzimos a fórmula característica do gerador real. Tá? É a forma talvez mais importante desse tema. Vamos agora, né, abranger um pouco o tema. Tá? Vamos falar de rendimento. Rendimento está relacionado justamente ao que, dado uma potência total, qual que é a relação do que vai virar útil contra o que vai virar dissipado. Tá? O rendimento ele é maior se eu conseguir transformar mais do total em útil. Tá? Então tá aqui, né? Eu chamei aqui o nosso rendimento de N. Né? O N é igual ao que é útil, né? A potência útil, sobre a potência total. A gente já sabe quais são as relações entre esses dois aqui. Né? Então tem o I vezes o U para o PU e o I vezes o E para o PT. Então o nosso rendimento é igual a diferença de potencial real fornecido ao sistema dividido pela força eletromotriz. Tá? Então,
só usando aqui nossas expressões que a gente viu hoje, tá? Então tá aqui. Esse aqui é o rendimento do sistema. O rendimento é um negócio que vai de 0 a 100%, tá? E ele justamente está te dizendo, né, o quão eficiente é nessas condições o nosso gerador, né? Dada a energia que é fornecida para ele, o que ele conseguiu transformar em energia útil, né? E quanto que foi dissipado, tá certo? Legal, vamos voltar então para nossa equação característica, tá? Então tá aqui, diferença de potencial útil igual força eletromotriz e aqui resistência do gerador real vezes a corrente que passa, tá? Isso aqui lembra aqui uma equação de reta, né? Então, se você assumir que o U e o I são as variáveis, né? E a força eletromotriz e a resistência interna são fatores aderentes ao gerador, né? Cada gerador real tem a sua força eletromotriz e a sua resistência interna, né? Então as variáveis são o U e o I, né? Então a gente pode traçar um gráfico, que é o gráfico de U vezes o I, que vai formar um gráfico com essa cara aqui, né? Que é, né, uma linha reta, decrescente, o fator que está colado aqui é a variável que seria o nosso x, né? Imaginando isso aqui, y vezes o x, é negativa, né? Então, o constante que está acoplado aqui ao nosso x é negativo. Então, é uma reta decrescente que cai, né? E ela vai tocar aqui o nosso eixo y em um negócio que é diferente de zero, né? Ela não parte do zero. Porque tem constante, né, que é independente de x aí na equação, né? Vamos dar uma analisada aqui nos pontos importantes desse gráfico, tá? Esse aqui é o que a gente chama, de curva característica do gerador real. Tá? Então, a equação característica gera curva característica, né? O nome não foi criativo aqui. Vamos lá. Então, né, vocês notam, é uma reta e tem dois pontos que são pontos que a gente pode dizer que são importantes, né, nesse gráfico. Quais são? A intersecção dessa reta com o eixo y, que é aqui o nosso eixo da tensão, e a intersecção dessa reta com o eixo x, que é o nosso eixo das correntes, tá? Então, vamos ver aqui. Ao tocar o eixo U, que é o eixo das tensões, sabemos que o I é igual a zero, né? Então, onde a gente está falando em cima do eixo U, quer dizer que a corrente é igual a zero. Perfeito? Imagina que é o x e y, no eixo y, o x é igual a zero, né? Legal. Então, I igual a zero. Né? Se a gente substitui o I igual a zero na nossa equação característica, a gente vai chegar aqui nesse ponto, o U igual ao E. Que, né, a gente está fazendo aqui passo a passo, né, mas uma equação de reta tradicional, né, AX mais B, assim, onde cruza o eixo Y é exatamente no ponto B, o ponto independente, né, a constante independente do X. Né? Então tá aqui, só demonstrando passo a passo, tá? A gente chama essa condição aqui de circuito aberto. Tá? Por que circuito aberto? Porque não tem corrente elétrica. Então, quando não tem corrente elétrica, é um circuito aberto. Então, nessa condição, não vou dissipar energia dentro do meu resistor, da minha resistência interna, porque não tem corrente para dissipar essa energia. Então, a minha diferença de potencial nos dois terminais é igual à própria força eletromotriz. Tá? Legal. Então, já descobrimos o primeiro ponto importante aqui. Vamos para o segundo. Segundo ponto importante a gente chama de curto-circuito. Né? O que é curto-circuito? Tá? É quando a gente conecta nos terminais, né, um trecho de fio cuja resistência é desprezível. Então, é como se eu chegasse e simplesmente conectasse os dois terminais. O que acontece, né, quando eu faço isso? Entre, né, os dois terminais passa a não ter queda de tensão. Né? Então, toda queda de tensão tem que ser justificada pela resistência interna do nosso gerador real. A gente falou bastante, vamos ver isso na equação. Tá aqui. Então, está aqui nossa equação característica. Como a gente vai conectar um fio que não tem resistência, né, a resistência dele é desprezível, né, a queda de tensão tem que ser igual a zero. Então, nosso U vai ser igual a zero. Então, E vai ser igual ao, eu chamei de ICC, que é a corrente do curto-circuito. Né?
De forma que essa corrente aqui é igual à força eletromotriz sobre o R. Então tá aqui. Marquei aqui. Onde que ela vai cruzar o eixo das correntes? Ela vai cruzar o eixo das correntes justamente no corrente igual força eletromotriz sobre a resistência interna do nosso gerador real. Tá? Então, aqui está o nosso ponto importante circuito aberto e aqui embaixo está o nosso ponto importante curto-circuito. Tá? Legal. Então, qualquer coisa que esteja entre as duas situações, né, é uma situação normal que a gente vai aplicar, né, o conceito de gerador real, tá? E aí vou estar entre as duas condições aqui no meio, em alguma situação. Né? Então, eu tenho diferença de potencial vai de 0 até a força eletromotriz, corrente elétrica vai de 0 até a corrente do curto-circuito, que é a corrente máxima que esse gerador real vai passar, né? Que é o E sobre a resistência interna do gerador real. Então vamos ver o meio do caminho, tá? No meio do caminho, o que vai acontecer? Eu vou acoplar a esse gerador real um circuito que tem alguma resistência que não é desprezível R, tá? Então, tenho correntes, tenho resistência, posso imaginar que eu vou utilizar aquela, né, a equação mais importante de todo esse nosso conteúdo, né, de circuitos, que é a primeira lei de Ohm, que é a relação entre queda de tensão, né, resistência e corrente. Então tá aqui. A queda de tensão no nosso circuito acoplado ao gerador real vai ser igual, né, a resistência desse circuito acoplado vezes a corrente que vai passar por todo mundo aqui, né? A corrente total que vai passar por todo mundo. Ok. Então vamos fazer uma substituição, né? Agora que eu já sei qual que é a queda de tensão, né, que é a resistência vezes o I, posso substituir, né, essa queda de tensão na nossa equação do gerador real, tá? Então vamos fazer isso. Então tá aqui. Equação característica do gerador real, queda de tensão igual a força eletromotriz menos resistência interna do gerador. Não confunda, né, essas duas resistências. Essa aqui é a resistência interna do gerador. Essa aqui é a resistência acoplada ao nosso sistema. Tá? Esse sistema aqui, ele lembra, eu não coloquei aqui, mas ele lembra muito aquele sistema mais simples, né, que era um gerador, né, 2 tracinhos acoplado numa resistência. E era o sistema só aquele. Aquele sistema para o gerador real, ele é semelhante a esse para o gerador real, né? Aquele gerador ideal, esse aqui é o gerador real. Então tá aqui. Substituir o R vezes o I no lugar do U, né? Primeira lei de Ohm. Então, né, jogando aqui a resistência interna para o outro lado, né? Então fica aqui o Rzão vezes o I mais o Rzinho vezes o I igual a força eletromotriz. Posso colocar o I em evidência. E aí vai ficar Rzão mais Rzinho vezes o I igual a força eletromotriz. Joguei o Rzão mais o Rzinho para baixo. E aqui está a nossa cara final dessa equação para o gerador real. Tá? Antes da gente, né, dar nome para essa equação e tudo mais, né, vamos tentar entender ela antes. Tá? Que cara é essa aqui? Né? Antes de ver essa aqui de baixo que está circulada, vamos ver essa aqui. Ó. Essa aqui que eu estou passando ponteiro. A gente tem uma diferença de potencial que a gente chama de força eletromotriz, o potencial máximo do gerador real é igual a uma resistência aqui, né? Rzão mais Rzinho, ainda assim é uma resistência, tá? Vezes o I. Esse cara aqui é como se fosse a primeira lei de Ohm, só que para um gerador real, não para um gerador ideal. U igual a RI é como se fosse para um gerador ideal. Esse aqui é a primeira lei de Ohm para um gerador real. Tá? Então, jogando esse Rzão mais Rzinho para baixo, eu fico com a força eletromotriz dividido por Rzão mais Rzinho, que a gente vai chamar de lei de Poilet. Mas na verdade, né, é como se fosse uma primeira lei de Ohm para um gerador real. Tá? Então, ajuda a gente a entender um pouco quem é esse cara aqui. Né? Se em vez de um R, né, uma resistência simples aqui, a gente tiver uma associação de resistores, como a gente viu na aula passada, né, a gente só vai trocar esse R aqui pela resistência equivalente.
né? E aí, para calcular a resistência equivalente, tem uma série de etapas para a gente fazer, que, como a gente viu na aula passada, né? É um outro tema. E aí você vai colocar a resistência equivalente aqui no lugar do Rzão. E o Rzinho é a resistência interna do gerador, tá certo? É dado do gerador. E aí você vai conseguir calcular a corrente que vai percorrer todo o sistema. Ele vai percorrer tanto a resistência equivalente quanto por dentro do gerador real, tá? É a corrente do sistema. Legal. Então, respirando aqui, mais um tema. E eu prometo que dessa vez ele é o último, tá? Dessa aula. Que é o que a gente chama de potência útil máxima, tá? Qual que é a potência útil máxima que não tem a ver com o rendimento máximo, tá? É a maior potência útil que esse gerador real pode transmitir, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouco, o que é esse tema, né? Trazendo aqui algumas coisas que a gente já viu nessa aula, né? Então, o princípio de conservação de energia diz que a potência total é igual a potência útil mais potência dissipada. Já vimos essa equação antes, que é a substituição aqui do potência total, que é pela equação do Pio, né? I vezes a força eletromotriz. E a potência dissipada é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado, né? R vezes o I ao quadrado, sendo R aqui a resistência interna do gerador. Isolando o PU, que é a potência útil, eu tenho essa expressão aqui. Tá vendo? Então, PU é igual a E vezes o I menos R vezes o I ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é uma função do segundo grau, né? Se vocês lembrarem da matemática, é uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau, ela gera, né, uma parábola. Né? Então, vamos ver aqui a nossa parábola. Então, tá aqui. Com cavidade para baixo, né? Por que com cavidade para baixo? Porque a constante que está, né, junto aqui do I ao quadrado, se vocês lembrarem do X ao quadrado, né? Ela é negativa, né? O menos R está junto aqui do X ao quadrado, do I ao quadrado nesse caso. Tá? Então, com cavidade para baixo. E como toda parábola, né? Com cavidade para baixo, ela tem um ponto máximo, né? Que é justamente aqui onde está o indicador, aqui, o ponteiro. Esse é o ponto que a gente quer achar, que é o ponto de potência útil máxima. Tá? É o máximo de potência que esse gerador consegue fornecer para esse sistema, tá? Então, beleza. Eu acho que o último tema que a gente vai trabalhar dessa parte do gerador real é justamente calcular essa potência máxima, né? Se o enunciado pedir isso, né? Quem que é essa potência máxima que o gerador real pode transmitir? Tudo passa por trabalhar um pouco essa equação do segundo grau aqui, né? Essa função do segundo grau. Como é que a gente faz isso, né? Para achar esse ponto máximo? O jeito mais fácil, né? Menos complicado é a gente achar primeiro quem são as raízes dessa função do segundo grau. Né? Se você não lembra quem são as raízes da função do segundo grau, os pontos, né? São os pontos, nesse caso 2, porque é uma parábola, são os dois pontos onde a parábola toca o eixo X, que é, nesse caso, o eixo X é o nosso eixo das correntes, né, que é o eixo deitado aqui horizontal. São os dois pontos onde, né, a potência, nesse caso, vai ser igual a zero. Né? Então, a gente quer achar, olhando o ponteiro aqui, tá? O ponto onde aqui, nossa potência é igual a zero aqui primeiro, e aqui o segundo. São esses dois pontos que a gente quer achar, tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai igualar a potência igual a zero. E aí a gente faz uma equação de segundo grau partindo daquela boa e velha equação, né, método de Bhaskara. A nossa fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Primeiro passo, encontrarmos a potência útil, achar as raízes. Né? A raiz PU igual a zero. Tá? Se PU igual a zero, né, a gente pode aplicar a fórmula de Bhaskara. Né? Você lembra bem, tá aqui as duas equações importantes da fórmula de Bhaskara, né? Equação do delta
né? E depois a gente aplica o delta aqui nessa fórmula. Né? Eu botei o i aqui, mas normalmente você está acostumado a ver o x aqui. Né? Então, quem que é o a, b e c? Né? Para a gente relembrar. O a é o número que vai estar ligado ao i ao quadrado, eu botei aqui, mas você pode estar acostumado a ver o x aqui, né? Então, é o número, a constante que vai estar ligado ao x ao quadrado, ou nesse caso, o i ao quadrado. O b é o número que vai estar ligado ao x, ou ao i, né? Então, nesse caso, é o e, né? Vai estar ligado ao x. E o c é o número independente, né? É a constante que não está ligada a nenhum x, ou nenhum i, nesse caso, né? Nesse caso aqui, você percebe que nessa equação não tem, né? É c igual a zero. Então, a igual a menos r, b igual a e c igual a zero. Vamos agora resolver nossa fórmula de Bhaskara, tá? Então, tá aqui. Delta b ao quadrado menos 4ac, né? Substituindo aqui b é igual ao e ao quadrado, menos 4 vezes o a é o menos r, porém o c é zero, né? Então, todo esse termo aqui é igual a zero, de forma que o delta é igual a e ao quadrado, tá aqui. Delta é igual a e ao quadrado. Então, vamos calcular aqui o i das raízes, né? Onde que o PU é igual a zero. Então, tá aqui, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Né? Então, quem que é o b é o e, né? A força eletromotriz. Quem que é o delta? É o e ao quadrado, né? Que a gente calculou antes. E quem que é o a? É o menos r. Esse menos aqui da frente com esse menos do menos r pode cortar. De forma que o i das raízes, né, tem duas soluções. Né? A gente sabe, corta duas vezes o eixo x. Né? Então, duas soluções. De forma que as duas soluções são ou e mais e sobre 2r ou e menos e sobre 2r. Vamos solucionar então. Primeira corrente vai ser o e mais e sobre 2r. Vai dar 2 força eletromotriz sobre 2r e sobre r. Tá aqui. Essa é a nossa primeira corrente de raiz daquela nossa equação de segundo grau. E a segunda é e menos e sobre 2r, que vai dar zero. Propositalmente, quando eu botei a figura aqui partindo da origem, eu já sabia que uma das correntes que corta o eixo x, aqui é o eixo das correntes, é zero. Né? Essa era uma das raízes. Né? Então, tá propositalmente o desenho parte da origem, porque, de fato, uma das raízes é zero. E a outra raiz é o e sobre o r. Né? Então, se a gente voltar na figurinha aqui, esse ponto aqui é e sobre r, tá? Não coincidência, né? São os dois pontos importantes, né? Que a gente... Vou até voltar aqui. Para ficar aqui, ó. A gente falou que tinha dois pontos importantes. Os dois pontos importantes são I igual a zero e I igual a corrente do curto-circuito, que é, olha quem que é, E sobre R, né? Então, são os dois pontos que a potência útil é igual a zero. Pontos importantes, coincidência entre eles, potência útil igual a zero. Então, tá aqui. Onde que a potência útil vai ser máxima, tá? Vou voltar na figura para ficar mais fácil. Onde que ela é máxima? Ela é máxima no ponto médio entre as duas raízes, né? Entre as duas correntes. Aqui ela vai ser máxima, tá? Então, o que a gente tem que achar, na verdade, é o I da corrente da potência máxima, que é o ponto médio entre o I das duas raízes, tá? Então, vamos achar esse I máximo. Passei aqui, pronto. Então, ponto de potencial útil máxima é o ponto médio entre essas duas correntes, né? Então, o I, eu chamei aqui de I máximo, vai ser o I1 mais o I2, I1 mais o I2, dividido por 2, né? A média simples. Então, E sobre R mais 0, dividido por 2, vai dar E sobre 2R. Tá aqui, ó. Essa é a nossa corrente da potência útil máxima. Tá? Legal. Agora eu posso voltar naquela nossa equação da potência útil, né, que a gente tinha igualado a 0. Né? Agora ela não vai ser mais 0. Vai ser, na verdade, a potência útil máxima, que é o que a gente queria achar. Né? Então, vamos aplicar aqui. Né? E vezes o I menos o Rzinho vezes o I ao quadrado. Eu posso colocar aqui a corrente I máximo, né? Que é E sobre 2R. E sobre 2R. Né? Vai ficar E ao quadrado sobre 2R.
Na hora que eu elevar isso aqui ao quadrado, vai ficar e ao quadrado dividido por 4r ao quadrado. Né? Então, o 2 vai ao quadrado, porém o r vai ao quadrado também. Esse r que está aqui em cima vai cortar com um dos r's que estão aqui embaixo. E aí vai ficar e ao quadrado sobre 2r menos e ao quadrado sobre 4r. Vai dar e ao quadrado sobre 4r. Essa é a potência útil máxima. Tá? Aqui é a potência útil máxima que um gerador real pode fornecer ao sistema. Ela é uma função da força eletromotriz do gerador, que é uma característica intrínseca do gerador, dividido pelo 4R, sendo o Rzinho, né? A resistência interna do gerador também é uma característica intrínseca do gerador. Então, a potência útil que um gerador real pode fornecer era uma função dessas duas características intrínsecas do gerador real, certo? É esse cara aqui. E ao quadrado dividido por 4Rzinho. Então, vamos aplicar, né? Vamos entender um pouco qual que seria a diferença de potencial que aconteceria justamente nesse ponto, né? O ponto de potência máxima. Né? Potência útil máxima. Então, U vai ser igual a força eletromotriz menos Rzinho vezes o I, né? Nossa equação característica. Substituindo a corrente que era o E sobre 2R, né? U igual a E menos Rzinho vezes força eletromotriz sobre 2R. R corta com R, vai ficar E menos E sobre 2. U vai ser igual a E sobre 2. Então, no ponto de maior potência, potência útil máxima, né? Maior potência útil, o que vai acontecer? Vai ser a DDP, né? A diferença de potencial, que eu vou fornecer para o meu sistema acoplado, vai ser igual à força eletromotriz sobre 2. Se eu quiser calcular, né, o rendimento do gerador nesse ponto, né, posso usar a fórmula do U sobre o E. Né? Sendo U igual a E sobre 2, nosso rendimento nessa situação vai ser igual a 50%. Então, na hora que eu fornecer a maior potência útil possível, eu vou ter um rendimento igual a 50%. Não parece um rendimento alto. Não, ele não, ao contrário do que parece intuitivo, né? Quando você fornece a maior potência útil, parece dar a entender na nossa cabeça que o rendimento é o máximo também, mas não é verdade. Porque na hora que eu estou fornecendo a maior potência útil possível, eu estou consumindo bastante potência também. Né? A potência total ela não é uma constante, ela também varia. Então, eu forneço a maior potência possível, porém eu consumo muita potência também, de forma que eu dissipo muita energia também. Então, na minha potência máxima útil, eu vou estar consumindo muita potência total e o rendimento ele não vai ser tão bom, 50%. Tá certo? Aqui eu deixei uma curiosidade, né, para a gente acabar a aula, que é o seguinte, né? Corrente que vai transitar pelo sistema, a gente viu qual que é a corrente da potência máxima, né? Só que corrente é uma função do que eu vou conectar nesse gerador real. Né? Então a gente deixou isso meio escondido aqui, porque ele não era importante na hora, né? Mas uma curiosidade é entender qual que é o sistema que vai consumir a potência máxima. Né? Então vamos ver, né? A gente sabe que a corrente, né, que gera a potência máxima é esse aqui, é força eletromotriz sobre 2R. O que a gente pode fazer é substituir essa corrente naquela nossa equação de Poilet, né, que é um jeito diferente de falar que a primeira lei de Ohm do gerador real, né, que é força eletromotriz é igual a corrente vezes a resistência do sistema total, que é a resistência interna do gerador mais a resistência equivalente que a gente conectou, né, no sistema. Substituindo a corrente por E sobre 2R, né, eu já posso cortar o E aqui dos dois lados. Né? Então, I é igual a equação de lei do Poilet, e aí vai ser igual a E sobre 2R, cortei o E dos dois lados. Ficou isso aqui, né? 1 sobre resistência equivalente mais Rzinho, igual a 2R, né? 1 sobre 2R. O que a gente conclui aqui? A gente conclui que resistência equivalente mais a resistência interna do gerador é igual a 2 vezes a resistência interna do gerador.
Passando o Rzinho para o outro lado, o que eu concluo? Eu concluo que a resistência equivalente vai ser igual à resistência interna do gerador. Então, naquela situação de potência útil máxima, né? E quando eu falo de potência útil máxima, estou falando em potência, né? Na maior potência em watts, assim, né? A maior potência que esse gerador fornece para o sistema, tá? Ela vai acontecer quando o sistema tiver resistência equivalente igual à resistência interna do gerador real. Essa é uma curiosidade, tá? Então, o gerador terá potência útil máxima quando o sistema acoplado a ele tiver resistência equivalente igual à própria resistência interna do gerador. Qual que é a eficiência desse sistema, no gerador? A eficiência do gerador nesse sistema vai ser igual a 50%. Tá? É isso, gente. A aula foi um pouquinho mais longa, né, do tema de geradores. Qualquer dúvida, não hesitem aí de entrar em contato comigo para a gente trocar uma ideia. O tema ali não é tranquilo, não é totalmente fácil, mas a gente está à disposição aqui para ajudar vocês, certo? Bom estudo a todos, bom recesso e a gente se vê no finzinho de julho, tá certo? Um abraço.